Os principais prejuízos pela ocorrência da doença nos criatórios estão relacionados com a diminuição da capacidade de trabalho dos animais, a proibição da participação em eventos, o embargo na importação e exportação de animais e a eutanásia ou morte natural dos equídeos acometidos. O diagnóstico da anemia infecciosa equina é baseado em dados epidemiológicos, sinais clínicos e exames laboratoriais. A introdução de equinos de regiões endêmicas ou de origem desconhecida, o alto fluxo de movimentação de animais, as condições climáticas locais, a presença de vetores e as situações de manejo que propiciem riscos de transmissão iatrogênica por fomites são fatores que devem ser levados em consideração na anamnese dos casos. Os sinais clínicos da anemia infecciosa equina não são específicos e podem regredir espontaneamente em alguns animais. No entanto, gente, sinais de anemia, debilidade, edema, intolerância ao exercício e emagrecimento são sugestivos da doença. Por isso, o diagnóstico laboratorial é uma medida fundamental para identificar os animais que estão infectados. Até a década de 1960, o diagnóstico laboratorial era realizado por testes hematológicos e pela inoculação do sangue de um animal suspeito em um animal sadio, que era então monitorado até o início dos sinais clínicos característicos da anemia infecciosa equina, procedimento que antes era considerado um dos testes mais sensíveis, porém, obviamente, pouco prático na rotina diagnóstica. E aí, após a década de 1960, vários testes foram desenvolvidos, e aí tornou-se possível o isolamento viral e a preparação de antígenos para o uso em técnicas sorológicas. Então, gente, vários testes foram desenvolvidos visando o diagnóstico sorológico da doença, como, por exemplo, fixação de complemento, soroneutralização, imunofluorescência, entre outros. E um grande avanço no diagnóstico da anemia infecciosa equina ocorreu em 1970, quando Coggins e Norcross descreveram um teste sorológico confiável, chamado de imunodifusão em gel de agar, ou seja, IDGA. A IDGA se baseia na migração do antígeno e do anticorpo presente no soro do animal em um meio semissólido, que é o agar-gel, com a formação de uma linha de precipitação que é visível ao olho nu. Vocês vão ver na próxima imagem. Esse teste tem boa sensibilidade e ótima especificidade. No entanto, ele é pouco reativo no início da infecção, com resultado positivo geralmente só a partir de 45 dias após a infecção. É conhecido como o teste de Coggins. É a prova qualitativa reconhecida como método laboratorial oficial em vários países, por ter alta relação com a infecção pelo vírus da anemia infecciosa equina. Testes mais sensíveis, como o ELISA, recentemente foram permitidos no Brasil e são utilizados como método de triagem para anemia infecciosa equina, devido à sua alta sensibilidade também, e são comercializados em alguns países. A combinação de testes mais sensíveis, como o ELISA, com testes mais específicos, como o IDGA, tem diminuído as chances de encontrar resultados falsos negativos e falsos positivos. Nos casos de discordância entre esses dois testes, o imunoblot tem sido usado com sensibilidade e especificidade superiores a ambos. No entanto, o imunoblot ainda não está completamente disponível comercialmente em todos os países. Nessas imagens, vocês podem ver a formação dessa linha de precipitação no teste de imunodifusão em gel de agar, o IDGA ou teste de Coggins. Além desses métodos diagnósticos, testes moleculares, como a PCR, também têm sido descritos, mas seu uso ainda está restrito a laboratórios de pesquisa. E, mais recentemente, teste de polarização fluorescente tem sido validado também em alguns países para o diagnóstico da anemia infecciosa equina e mostra sensibilidade e especificidade igual ou superior a 98% quando comparado ao IDGA. E para finalizar essa parte diagnóstica da anemia infecciosa equina, os exames hematológicos dos animais infectados acusam anemia, leucopenia no período agudo, trombocitopenia e hiperglobulinemia.
E as lesões anatomopatológicas, né, pós-morte, mais marcantes, são linfadenopatia e hepatoesplenomegalia. Como vocês podem ver nessas imagens, hepatomegalia com coloração amarronzada no fígado, esplenomegalia e hemorragias nesses órgãos. No diagnóstico diferencial da anemia infecciosa equina, a gente deve considerar causas infecciosas, como babesiose, erliquiose equina e púrpura hemorrágica, além de eumintoses, problemas nutricionais, anemia hemolítica autoimune, hepatite e falência renal. Em relação ao tratamento da anemia infecciosa equina, infelizmente, ainda não existe tratamento que consiga eficientemente eliminar o vírus ou mesmo prevenir a infecção.